Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo na paz e no sossego? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco, estou aqui com Débora, a gente está aqui só de boa. Eita! Aí hoje a gente vai estar aqui falando com vocês sobre um assunto muito importante, que é comentar um pouco também em relação aos comentários que está rolando bastante em relação não só do vídeo passado, como várias notícias, reportagens em relação ao mesmo fato que aconteceu em relação à criança de 9 anos que entrou lá dentro da fazendinha, né, lá no hospital veterinário, e acabou, infelizmente, matando alguns animais, né? A câmera de segurança mostrou lá e tal. E também tinha um cachorrinho, né? O pessoal até falou que poderia ter sido o cachorrinho que tinha matado os animais, mas a veterinária lá, ela falou que não tinha marcas, né, de mordida nem nada do tipo. Então, realmente ali, eles acusaram realmente que o caso foi a criança mesmo que mataram, porque como se diz, tudo ali indica que realmente foi isso que aconteceu e a reportagem está falando isso. Então a gente fala baseado na reportagem, que a gente não estava lá realmente para ver e saber realmente o que aconteceu. Porém, gente, tem um outro lado, que é a questão mesmo que tudo tem dos dois lados, né? Sim. Tudo tem o lado bom, o lado ruim, e tem aquele lado neutro, né? E tem às vezes coisa que vai além do que a gente imaginou que poderia ser, né? Porque esse mundo tem de tudo. Então a gente tem que tomar cuidado até o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente acusa. Tudo isso é muito relativo. Ali no fundo, como vocês viram, acabou de passar ali o Daco. Daco tá ali no fundo. E é muito importante isso, igual eu tinha comentado com ela. A gente vê aí, às vezes, alguns casos que é o seguinte: esse cachorro é um cão que faz proteção. Na sua casa, talvez você tenha um cão que faça proteção. Lá em casa eu também tenho um cão que faça proteção. A partir do momento que alguém entra no local, ele está sujeito a quê? A defender o seu local. É isso mesmo. Quando a pessoa entra no local, o cachorro está sujeito a defender. Ou seja, ele pode muito bem sim atacar uma pessoa, ou até mesmo, dependendo, né, uma criança. Se entrou, invadiu ali, pode acontecer, porque está entrando no território dele. Então isso é muito complicado, porque quando acontece esse fato, infelizmente, o dono da casa muitas vezes é penalizado, e também tem a questão do cão, que muitas vezes pode ser até abatido para poder estar entrando no local, para poder estar prestando socorro à vítima, né, que entrou na invasão. Então é uma coisa bem complicada. Às vezes você está no sossego da sua casa e acontece um fato dessa forma, você arruma um problema, complicação do nada, né, praticamente, porque você não estava esperando, mas teve esse ocorrido. E o julgamento fica todo em cima do cão, né? Justamente. Você tá na sua casa, no seu conforto, o cachorro faz a proteção da casa, né, da gente, e aí pula alguém lá, né, ou seja, uma criança pegar uma bola, ou seja, alguém uma pipa, às vezes, né? Uma pipa, alguma coisa, né, e aí o cachorro vai fazer o quê? Ele vai defender seu habitat, né, ali a sua moradia. Justamente. Aí é o que acontece, o que sai às vezes, muitas vezes, né, de reportagem, de mídia, de fuxique. Cão ataca. O cachorro ataca a criança, mas por que atacou, né? Aí tem um contexto de trás da história. E muitas vezes, às vezes, deixa passar, né? Aí só olha o lado do ataque. Não olha o porquê que atacou, como que atacou, qual foi as circunstâncias e por que a pessoa entrou no local. Muitas vezes tudo isso daí, ele fica mascarado, né? Deixa isso daí para depois e foca realmente no que realmente impacta, que é o ataque do cão. Acabou. Então, o que a gente está vindo aqui comentar com vocês, uma coisa muito importante, baseado em tudo isso. Eu até tinha conversado com Débora mesmo em relação a essa situação dos comentários, né? O pessoal comenta muito sobre esse caso, mas da forma que está ali da explosão, o que a pessoa realmente quer falar e o que realmente quer ver. E é natural isso do ser humano. Hoje em dia a gente vê que, por exemplo, para elogiar alguém é mais difícil do que criticar, né? Não é que eu estou falando, o pessoal que está comentando, está criticando, não é essa posição. É porque que a pessoa fica com raiva, né? Sim. E acaba realmente falando do motivo da emoção, da raiva que a pessoa realmente tem. Você tem total liberdade de comentar o que realmente quer comentar aí. Mas pare e pensa por outro lado. Bora analisar um pouquinho esse fato. Inclusive, só um pouquinho, às vezes quando a gente está com raiva, o que a gente fala? Coisas que a gente está no momento da raiva. Justamente. Quando você arrepende, o que você fala? Falei sem querer. Sem querer, né? Só que já foi no tarde. momento da raiva. Uma palavra dita é como uma flecha lançada. Então tem que tomar muito cuidado. Ué. Falou, acabou. Verdade. Depois você vai ter que justificar. É, mas já foi. já falou. Já falou.
Então, o que acontece, gente? Muitas vezes a gente só vê o que a gente... como se diz, a gente só vê o que está sendo mostrado. A gente muitas vezes não consegue ver além daquilo. Por que eu estou falando isso? É meio complicado tocar nesse assunto, mas vamos dar exemplo para vocês terem uma noção. Quem já assistiu o filme, ou os, né, que é mais de um, filme do Coringa? Quem já assistiu? Comenta, já assistiu algum deles? Se você nunca assistiu, dá uma pesquisada, assista. Quando a gente fala do Coringa, a gente vê o quê? Um vilão, uma pessoa ruim, Sim. uma pessoa má, uma pessoa que aterroriza e tem essa imagem, não é? E que tem uma risada marcante de Terror, deboche, né? É o deboche e um terror, por causa que ele ri de forma que vai acontecer alguma coisa ruim, até mesmo para matar alguém, dar aquela risada que vai fazer alguma coisa macabra. E a maquiagem dele, o que é mais marcante é o sorriso. Né? E o sorriso tem marcas de quê? Por detrás da história. Né? A marca do sorriso, o que tem ali? Pontos, não é? Sim. Então, por que tem a marca dos pontos ali? Então, pela história, infelizmente aí foi cortada a boca do Coringa. E foi dentro da própria família. Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai era um bêbado. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada. Comigo assistindo, ele meteu a faca nela, rindo o tempo inteiro. Virou para mim e disse: "Por que está tão sério?" Enfiou a lâmina na minha boca. "Vamos botar um sorriso nessa cara. Por que está tão sério?" Então, olha como que é a situação. Tem versões do Coringa onde ele, infelizmente, dentro da casa, ele passava, infelizmente, por maus tratos. Ele sofria muito. Ele era espancado. Tem a questão do pai também, que torturava muito ele. Então, tem todo um contexto de uma das versões. Automaticamente, no longo da história, do crescimento dele, ele foi indo para um lado onde moldou ele ter essa personalidade. Uma das versões. Já tem a outra versão onde inclui também a mãe. Sim. Que a mãe dele, infelizmente, era doente. Ficou hospitalizada há muitos anos, ele acompanha aquele sofrimento, né? Tinha que trabalhar muito. E entre rotinas de acompanhar a mãe, hospital e desgaste, né? Leva também o emocional, a gente abala, né? Quem tem um parente assim, internado ou com uma doença que está passando por aquele tratamento, é desgastante, né? O seu psicológico fica ali à flor da pele. Você chora emocionalmente por qualquer coisa, você grita às vezes por qualquer... O seu psicológico, ele é tudo, né? Então, por detrás do Coringa, ali também tinha um psicológico extremamente abalado, vendo a mãe, né, internada ali, à beira da morte, né, como diz o ditado. Nessa versão mesmo aí, foi a versão que ele trabalhava como palhaço? Era, não era? Que tinha a placona? Isso. Que os meninos bateram nele? Então, olha como que era sofrido. Ele tentava passar... a questão da comédia, ali fazendo palhaçada, mas não tinha realmente ali aquela pegada até para ser palhaço. Ele fazia aquilo que ele tinha que fazer, mas na realidade ele não era um comediante tão explosivo, né? Um comediante que realmente impactava, onde motivava, né, as pessoas a rir realmente das suas piadas. Não tinha tanta graça a questão das piadas. Porém, ele tinha que trabalhar, ele tinha que pagar a conta, ele tinha que ajudar em questão da mãe. Então, gente, ele sofreu muito. E quando a gente para analisar tudo isso, antes do Coringa realmente ser o personagem vilão, ele sofreu muito daí para trás. A história dele moldou ele ser essa pessoa, desde criança. Muitas vezes ali, tem gente que passa por muitas coisas que molda. Muitas vezes é a família que faz isso, muitas vezes é o contexto geral de amigos, escola, né? Até mesmo parente mais distante, que às vezes pode... gerar ali um bullying, pode gerar ali algum preconceito, uma ofensa, né? E a pessoa vai guardando aquilo. Chega um certo ponto que pode explodir. Inclusive mesmo a questão mesmo, Débora mesmo está até citando um fato em relação à questão de um cachorro, que o menino estava querendo um cachorro, gostava muito do cachorro, e o amiguinho tinha, né? Tinha.
E acabou e aí acontecendo? Ele pedia, né, mãe, me dá um cachorro, mãe, eu quero um cachorro, porque o coleguinha tinha. Mãe, me dá um cachorro, eu quero que não pode, porque em casa é isso e aquilo, sempre explicando, né? Mas na cabeça dele, ele como criança, né, que a gente dá ênfase, é uma criança, não tem como, isso e aquilo, o que ele fez? Ele matou o cachorro do coleguinha. E já que eu não vou ter, meu coleguinha também não vai ter. Então, o que levou a isso, né? Mas ele não pode fazer? Não, gente, não pode. Mas na raiva, se eu não tenho, meu colega também não vai ter. Tá vendo como é que é? Então, tipo assim, quando vai olhar a história, olha o quê? O menino matou o cachorro do colega. Mas não olha daí para trás o que motivou matar o cachorro do coleguinha. Então, sempre quando tem alguma coisa assim, o bacana é olhar os dois lados. Por isso que eu falei no vídeo mesmo que eu toquei em relação a isso, eu falei, a criança tem que ser estudada. Tem que ser estudada. Porque tem que olhar o comportamento. Mas muitas vezes não é bem só os pais que tem que fazer isso. Porque às vezes tem que ter um olhar de fora, Sim. de gente que entende o que está falando. Sim. Porque que às vezes o pai e a mãe, ele muitas vezes consegue ver apenas o que quer ver. E isso não é bacana. Quando é uma pessoa de fora que já entende o seu comportamento, que vai analisar, ele não analisa apenas o comportamento da criança. Sim. Ele vai analisar também a questão da conduta dos pais, dos amigos, como que é na escola e como que é o convívio, o que está acontecendo. Porque às vezes os pais não estão nem sabendo, gente, o que está acontecendo. Os pais muitas vezes estão criando muito bem a criança. E de repente vem uma bomba dessa. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Porque na maioria das vezes, o que a gente faz? Mais em casa sempre teve de tudo. Mais em casa sempre teve um comportamento excepcional. Mais em casa sempre demonstrou uma criança tranquila. Mais em casa, mas assim, sempre focando dentro de casa. E fora de casa. E na escola. E na escola. E os amigos de fora. E na balada. E com a namorada. Nesse caso aí não tem a balada, sim, mas assim, pode também influenciar. No geral, né? Jovem. Porque né? às vezes vem a criança, vem o adolescente, vem o adulto, né? O que levou esse comportamento, às vezes, que dentro de casa não tinha. E muitas vezes isso, gente, ninguém sabe o que realmente motivou. A gente tem que tentar descobrir o que motivou. Porque pode ter sido um desafio de internet. Também. Alguém pode ter desafiado. Ele fala, eu quero ver se você tem coragem de fazer isso. Muitas vezes massacres acontecem devido a isso. Você lembra daquela vez da polêmica da baleia azul? Não. Pois é, a baleia azul aí teve muita tragédia, teve até morte. Pessoal, olha só, parei o vídeo aqui rapidinho apenas para comentar com vocês sobre isso que eu acabei de falar no vídeo recorrente. Se você pesquisar aí no YouTube, a mensagem que aparece é essa. Então vocês têm noção do perigo que era essa questão. Então hoje em dia, possivelmente pode ter coisas do mesmo tipo ou até mesmo piores na internet. Então toma muito cuidado, seus filhos aí, né? Pesquisando, procurando coisa na internet, porque muitas vezes pode encontrar algo que muitas vezes a gente desconhece. Então toma muito cuidado. Desafios que tinha pela internet. Isso aí, gente, foi uma polêmica muito grande, foi muito triste que aconteceu, né? E a gente não sabe, hoje em dia os negócios estão tão evoluído que a gente não sabe nem se essa criança foi motivada pela própria internet a fazer isso. Tem alguns, antigamente essa questão de Deep Web, Dark Web, esse outro lado era um lado um pouco assim mais restrito em relação à discussão. Porém hoje em dia na internet aberta você vê tanta coisa que a gente assusta de ver até aqui mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes ali uma pessoa influente no submundo, ele pode influenciar outras pessoas que está aí no cotidiano normal, tem um perfil normal, tem uma criação normal, mas pelo celular não sabe o que passa ali por trás. Então a pessoa pode ser induzida a fazer algumas coisas. Inclusive também hoje em dia a manipulação está cada vez crescendo, cada vez mais. Inclusive mesmo toma cuidado com a inteligência artificial. Inclusive, gente, tem um filme muito interessante que eu gostaria de indicar para vocês aqui, para vocês assistirem e tomarem um pouco de cuidado sobre, é um filme futurista, mas mostra na realidade, no cotidiano do dia a dia, que já está acontecendo na vida de muita gente, que é a manipulação do sistema e todo mundo está indo na onda sem perceber. Toma muito cuidado com isso. Vou deixar aqui na descrição, assim que nós terminar esse vídeo, para você estar olhando, tá bom? Eu tô doido pra falar o nome do filme. Eu sei que tá com. Mas eu não vou falar agora, senão o pessoal já vai clicar, já vai sair, já vai lá procurar o filme. Mas já, eu vou deixar na descrição. Deixa eu falar, vou deixar no comentário fixo assim que terminar, beleza?
Se eu não deixar no comentário, vocês me cobram que eu vou colocar aí o nome do filme pra vocês. Tem na Netflix, é bom, tá bom? Aí vocês prestem atenção no contexto do filme inteiro, que vocês vão ver que é a realidade. É um filme indiano, com certeza alguns aí já pegou que filme que é. Comenta aí se você acha, né, que sabe qual é, mas ele é muito bom. Então, na questão dessa criança, gente, a gente mostrou que falando aqui por alto em relação à questão do Coringa, justamente para vocês terem noção que muita gente conhece o Coringa é da maldade para frente. Sim. E não da maldade para trás. Ele era uma pessoa comum. Porém, tem outro filme que já tinha um problema psiquiátrico, né? Já, porque a consequência de coisas abalou o mental dele. O né? riso dele não era que ele conseguia até controlar. Até quando estava sentindo dor, ele ria. Ele ria. Então, tipo assim, é uma questão que para ele controlar é muito difícil ele controlar. Então, tem várias versões, gente. Porém, todas as histórias do Coringa é baseado no antes e no depois. Não é baseado apenas... Se não for engano, eu acho que a única que é baseada já do Coringa pra frente é o que entra a Arlequina, né? Eu acho que é. Acho que só dali pra frente que ele já é o vilão, porque que aí o foco é a Arlequina junto. Aí ali entra a questão da namorada dele e tal, aí já é outra versão. Mas a versão do próprio Coringa mesmo, ele tem esses dois lados. Então mostra o quê? Uma pessoa comum que era do bem e acaba se tornando uma pessoa do mal. Mas na realidade, ele sempre faz as coisas ali para poder vingar algo que aconteceu. Ou seja, é como se fosse ali um justiceiro. Entendeu? Então é um negócio bem relativo. E o que acontece em relação à questão de crianças? Se a criança ela não for estudada, não for analisada, não parar para ver o que está acontecendo, principalmente tirar a internet de uma criança que tem algum problema assim, que você vai começar a entender o que está acontecendo. Se você tira a internet dele em casa, ele vai querer ir para a rua. Ele vai querer a internet. Ele pode tentar pegar a internet do vizinho. Aí para evitar isso, tira logo o celular. Ah, mas aí vai usar o computador. Aí você tira o cabo de rede. Ou desliga o roteador. Se você desligar o roteador também você não vai usar a internet. Mas aí você tira o cabo de rede lá do dele. Lá ele vai usar uma plaquinha de Wi-Fi. Fica olhando. Quer que eu tire o computador logo? Acabou o problema. Então, se você conseguir controlar isso e ver que o comportamento dele está ficando muito agressivo, ele está ficando muito desesperado, então ele está com dependência de algo da internet. Sim. Então aí você já começa a ver que, opa, peraí, ele mudou muito. Mudou mais ainda. Ele não tinha esse comportamento aqui dentro de casa. Vai ver que ele está com dependência na internet. Sendo que já fez algo brutal, pode ter vindo então da onde? Da internet. Agora, você não deixa ele ficar saindo com os amigos e ele muda o comportamento, então alguma coisa ali tá complicada, tá dependendo daquilo. Porque tudo que leva à dependência leva depois à abstinência. A mesma coisa, bebida, cigarro, qualquer tipo de droga. Se você tira qualquer coisa disso, a pessoa perde o controle, né? Ele depende daquilo. Né? Totalmente. E às vezes é involuntário. A pessoa quer ficar quieta, mas a mão treme. O organismo tá pedindo. A necessidade, A né? necessidade. Então, tem tanta forma de testar. É igual eu tava conversando com o Débora, ela comentou comigo em relação à questão dos cachorros. Sim. Ah, tá querendo comparar menina a cachorro. Não é isso. Não. A gente tá comparando o fato. Sim. Quando você pega um cachorro agressivo, Exatamente. o que eu faço lá em casa? Eu falei o que eu falei pra ele, né? Justamente. Falei, olha, a gente tava comentando em relação a eu isso. falei, quando você pega, porque é a sua área, né? Então, quando você pega um cão agressivo, o que é que a gente faz? A gente, assim, na escrita, né? A questão do agressivo ou distúrbio, né? Sim. Que tem sempre uma coisa leva a outra. Sim, o que é que ele faz, né? Pega o cão, analisa o comportamento, coloca ele ali, vai trabalhando o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que deixa ele tenso, o que é que não deixa, qual o comportamento, para que ele entenda que o cachorro levou uma certa agressão, né? A mesma coisa uma criança. O que é que faz com que uma criança tenha um comportamento assim, dessa forma? Né? O cão geralmente é o ataque, mas o que levou a esse ataque? Justamente. É onde vem o trabalho específico, fazer aquela análise, né? Ah, mas a gente condena o cachorro? Nós que acompanhamos o canal, não. Por quê? Estamos todos ali vendo um trabalho diário. Agora, né? já quem vê a notícia pelos olhos dos outros que tá comentando na reportagem, você vê os comentários que é outra pegada. A culpa vai diretamente aonde? No cão. O que No ele tem cão. que fazer? Matar. A raça isolar, não presta. A raça não presta. Tem que exterminar. É fim de mundo. As pessoas parecem pior do que ser humano, tá pior do que bicho, prefere o animal do que. Então que
né? Porque ali é onde mexeu com a gente. Gostamos de cachorro, gostamos da raça, estamos ali para poder defender, né? Mas a gente sabe um comportamento de quem trabalha com cão, igual no caso de Francisco. Que agora mesmo, recentemente, foi o Duque para Francisco. Foi o Duque. Né? Então, quem tá de fora vê um comportamento assim, mas esse cachorro vai te agredir, esse cachorro vai te morder, esse cachorro vai fazer isso, esse cachorro vai fazer aquilo, né? Se nem o próprio dono, às vezes, tinha um contato, depois que o dono, infelizmente, faleceu, ninguém mais mexe, aí você vai ficar com aquilo na cabeça. Mas nós que conhecemos o trabalho de Francisco e sabe que através do trabalho dele o cachorro pode ter uma outra vida e um outro comportamento, a mesma coisa uma criança ou uma pessoa que leva a ter um comportamento extremamente assim, fora do contexto. Né? A questão mesmo do Duque, ele veio mesmo, segundo informações, ele veio de resgate. Infelizmente ele não tinha uma vida bacana. Aí o rapaz resgatou, cuidou, pelo visto dava muito bem. Sim. E com o pai do rapaz também. Só que pelo visto era só, eu acho. Que pelo visto a irmã, o pessoal não dava muito bem. E também o cachorro, pelo visto, queria pegar outros. E quando as pessoas não davam certo. E o pior, não gosta de criança. Então aí, gente, vocês já viram o problema que é, né? O cachorro não gostar de criança é complicado. Então tem que tomar muito cuidado. Porque, igual no caso, eu nem, não sei se você reparou, que eu não fico tocando um assunto que tá pra doação. Eu quase não toco nesse assunto. Sim. Por quê? Porque se ele for doado pra alguém, ia chegar lá abanando o rabo, bonitinho, a pessoa desleixa. Infelizmente, o povo, muitas vezes, ele acredita apenas no que ele está vendo naquele momento e não no que a gente fala. Que a gente mostra, a gente fala várias vezes. Gente, nem sempre que o cachorro rabando o rabo quer dizer que ele é manso. E nem sempre quando ele mostra os dentes quer dizer que ele é bravo. Ou quando ele late, não. Se você chegar lá em casa e ver miúcha, por exemplo, miúcha naquela grade, latindo e pulando, sabe, as cachorras soltam, arrematar todo mundo. Sim. E a cachorra só está chamando. Então, é diferente a situação. Porque por detrás tem todo um trabalho, né? Tem todo então, um trabalho, a personalidade. Sim, o Duque ainda não está para adoção, porque hoje em dia, ainda pelo comportamento do cachorro, ele não tem a segurança de falar assim, pode levar. Com certeza. E ainda tem a questão também da grade que a gente tá querendo fazer lá no fundo. Pode ficar tranquilo. Quem ajudou aí, né? Eu vi que algumas pessoas ajudaram, ainda tá procurando ver em relação a isso. Mas o negócio é que o cara ainda não tá disponível até hoje. Isso é verdade. E aí o que leva? A partir do momento que ele faz o trabalho, demorou tempo. A mesma coisa, gente, uma pessoa que está numa clínica de reabilitação. Com certeza. Entra um dia, não são tempos para a equipe toda e falar assim, tá de alta. Pode ter um convívio com a sociedade, que aquele alcoolismo, aquela droga não vai mais te fazer efeito. Por mais que seja momentâneo, mas foi feito um trabalho, né? Não é uma coisa que você pegou, analisou, estudou, ficou 1, 2, 3 dias e falou assim, tá tranquilo. Não, então existe um trabalho por detrás de cada comportamento. Aí, nesse caso, a gente comentou que em relação ao comportamento de cachorro, que muitas vezes a pessoa vê só do lado agressivo para frente, mas não vê o motivo da agressividade, o motivo do distúrbio, o motivo que ele mordeu, o motivo que ele atacou. Qual que são os gatilhos do animal? Para isso a gente tem que testar, a gente tem que analisar. A mesma coisa, eu acredito, eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum psiquiatra, mas qualquer pessoa em sã consciência sabe muito bem que uma criança de uma idade dessa para fazer isso não está normal, né? Automaticamente o máximo que ia fazer era pegar no colo e querer levar para casa, ia roubar e levar para casa, né? Porque o coelho bonitinho, né, e tal. Então a maioria com certeza ia fazer algo do tipo. E outra, segundo informações, que eu não estava lá para ver, mas segundo informações foi um dia anterior e depois foi no outro dia já para fazer isso. Ou seja, sabia onde tinha os cachorros, tinha os animais de grande porte e não tinha os animais de pequeno porte. Então aconteceu o que aconteceu. Porém, aí que está o lado, que a notícia conta daqui para frente, que é do ocorrido para frente, mas do ocorrido para trás. É aí que tem que ser analisado, gente. Para poder descobrir o que motivou, o que foi gatilho, o que realmente fez esse menino ir lá. Eu vi que algumas pessoas citaram em relação ao exorcismo também, demônio, e um monte de coisa do tipo. Então, para e pensa, gente. Por outro lado, a criança, ela tem família. Tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem um avô, tem uma avó. A gente não sabe como que é a saúde dessas pessoas. A partir do momento que a mãe vê falando dessa forma do filho, é um choque muito grande. Sim. O pai também, um avô, uma avó, alguém que está ali próximo. Então, é muito complicado. E me desculpe dizer, sei que algumas pessoas vão ser contra, mas para a própria criança, ele vê que estão falando isso, cara, pode desenvolver a questão... mais uma agressividade. Justamente. Pode desenvolver esse lado da transformação que a gente comentou lá no início, que é a transformação do Coringa. Aquilo foi um impacto. O Coringa só se tornou Coringa mesmo daquela forma depois de um choque grande. Sim.
Sim. depois do impacto grande, depois que ele viu que o mundo estava contra ele. Que Sim. foi isso que aconteceu. A gente está deixando bem claro aqui que a gente não está defendendo a atitude da criança. Justamente. Mas é uma criança que precisa de um comportamento em análise. Né? O que levou a ela a fazer isso? Né? Eu até falei com o Francisco, falei, nós que não somos pais, o bem mais precioso que a gente tem na Terra são os nossos pais. E a partir do momento que você se torna pai, o bem mais precioso que tem na Terra são os nossos filhos. Né? Então você deparar com algumas escritas que te abala, você fala, mas eu sempre dei de tudo. E ler aquilo do seu filho é uma coisa extremamente assim que você perde o chão. Né? Então assim, somos todos seres vivos, né? Planta, bicho, animal, todos. Então todos nós precisamos de um olhar mais amplo. Né? O que está acontecendo? O que aconteceu? É igual o Francisco começou no vídeo. A gente fala aquele que está entalado, né? E sai uma metralhadora. Mas assim, não estamos defendendo a atitude da criança. Justamente. Estamos tentando fazer uma análise. O que levou esse comportamento? Justamente isso, né? Que ela está falando aí, essa questão de comportamento, é o natural, igual a gente comentou nesse vídeo mesmo. É natural uma pessoa falar o que tem para falar. E muitas vezes, muita gente vai no fluxo. Se você vê, por exemplo, bastante gente falando de uma forma negativa, você acha que muita gente vai entrar a falar de forma positiva? É a mesma coisa, igual eu conversei com ela, uma coisa de um gráfico, né? Como muitas vezes está na tendência de alta, muita gente entra comprando, mas na realidade muitas vezes é apenas uma correção, ou então ali o preço está prestes a cair e o pessoal comprou lá no alto, porque todo mundo vai pelo que está vendo e não realmente o que está acontecendo. Muitas vezes um ativo está próximo a se desvalorizar. Então isso tudo é manipulação para acontecer. No caso do ocorrido, muita gente entra o quê? Criticando, falando um monte de coisa, porque é o que está sendo passado. É revoltante. É revoltante. Né? E aí que entra essa ação, é porque a gente para pensar só no que realmente está vendo. Agora analisa comigo uma coisa mais aprofundada. Isso que a criança fez, ela agiu como se fosse, me desculpe dizer, mas vamos embora falar aqui para vocês entenderem os pontos. Ele agiu como se fosse um animal. Né? Ele entrou ali atacando o que não era para, não é para se alimentar. Ele entrou realmente para atacar, como se fosse um animal, como se fosse um pitbull quando solta ele, por exemplo, no meio de um monte de rato. Vocês já viram a história mesmo em relação à questão disso, né? Que soltava um tanto de rato. O pessoal mais aprofundado aí, questão do Bull Terrier, né? Na época da seleção, os antigos Bull Terrier soltava ali e ele saía matando um tanto de rato. Não era para se alimentar. É que ele queria bater. É a fúria, né? A fúria. Raiva. Mas também, aí que entra esse lado. Porque ele não era bem... Uma raiva porque ele premeditou tudo. Não. Essa questão do Bull Terrier, que quando olha, realmente parece uma raiva. Parece. Mas na realidade, é o drive do animal que ele como se diz, ele foi selecionado para fazer isso. Foi as cruzes que motivaram ele a fazer isso. E depois juntaram a questão mesmo de outras raças para poder chegar em pontos de raças específicas. Por quê? Tem cão que é para faro, tem cão que é para caça mesmo, para caçar outros bichos, e aí que entra esse lado, né? Ele sai mordendo os outros. Um cachorro que é de caça aqui, ele sai... Então, são funções. Tem cachorro que se você soltar ele para caçar um bicho, ele não vai caçar um bicho, vai caçar a gente, que ele faz proteção. Tem cachorro que você solta para caçar um bicho, ele não vai caçar, que é um cachorro que leva mais aprofundado para faro. Então tem cachorro que você vai soltar ele fazer isso e fazer nada. Que ele é um cão mais para guia. E você está entendendo o que eu estou falando? É mais a questão da seleção. Nessa questão desse garoto que fez isso, ele premeditou antes, pelo visto, porque ele sabia onde estava. Ele entrou e, pelo visto, ele entrou para matar. Pelo fato que teve a reportagem, eles relataram que ele não demonstrou sentimento, então não teve raiva. Ele entrou justamente para matar. A questão dele foi uma coisa que ele agiu realmente como um animal. E aí que entra, se você solta um animal, por exemplo, um pitbull, por exemplo, em algum lugar, e mata alguns bichinhos de pequeno porte, quer dizer que o animal ele é um animal raivoso, perigoso, que a raça tem que acabar? De forma alguma. O que acontece, gente? Lá no comportamento desse animal, ele tem isso. Então o que acontece? Tem que estudar em relação a isso. Por que aconteceu isso? Por causa que a seleção dele foi essa. Então quer dizer que os pais do menino quer dizer que é bravo? É isso? Não.
Isso é uma questão de comportamento. Tem que estudar em relação à diferença. Esse menino tem que ser estudado, o que motivou ele a estudar. No caso dos animais, é questão genética. Já é a questão comportamental por causa ali do seu instinto irracional. Muitas vezes ali ele é moldado para fazer essa ação. No caso da criança, não. Ele não foi moldado. Mas também tem a questão genética. Somos humanos feitos através de genética. Também. Por isso é que os pais falam assim, eu tenho tantos filhos, nenhum é igual o outro. Justamente. Muitas vezes mesmo, um vira polícia e o outro dá trabalho pra polícia. Você está entendendo? Ou um é mais carinhoso, e o outro é bruto. Ou um é mais melancólico, o outro é mais... Não tô nem aí com sentimento. Aí vem aquele comentário. Nossa, é mês que vê eu vou. Justamente. Puxou quem? Puxou o tiro lá não sei da onde. Parece não sei quem. Genética. Então essa questão mesmo desse menino que fez isso daí, talvez pode ser também questão genética. Pode ter um parente aí que, né, é mais bruto na família, que às vezes não gosta de bicho, mas na realidade, na reportagem lá pelo que o cara falou, ele não mostrou raiva, nem rancor, nem medo, nem sentimento nenhum. Pelo visto ele ficou neutro, como se que alguns ainda vão denominar frio. Aí ele é frio. Né? Sim, vai de cada um denominar a palavra que encaixa naquele padrão. Mas lembrando que todo comportamento que se tem, existe um histórico por trás. Justamente. Então, no caso dessa criança, a gente colocou que alguns exemplos, tem gente que às vezes vai distorcer. Eu não estou falando que ele é igual ao animal. Não. Eu estou falando que ele agiu como um animal. Como um animal, eu estou falando baseado em quê? Nos cães. Quando você solta um cachorro, onde tem animais de pequeno porte, dependendo se não é um cão que é socializado, ele faz o quê? Ele sai matando, não sai? Mas quer dizer que ele vai representar ameaça para você? Se você tem um pitbull, você cria um pitbull e solta ele na onde tem, por exemplo, um monte de coelho, um monte de priazinha, né, os porquinhos da Índia, o que ele vai fazer muitas vezes, dependendo? Ele vai realmente matar. Quer dizer que ele vai pular em você, vai pular nas pessoas? Não vai. Então, tipo assim, é um comportamento que nesse caso foi o quê? Seleção genética, já vem no instinto do animal, tudo isso daí é antes do ocorrido, o que realmente motivou ele a fazer isso, é que ele já tinha isso na genética dele. Agora, daí pra frente aconteceu. Muita gente só analisa daí pra frente. Já pensou se tivesse pegado uma pessoa? Já pensou se tivesse pegado uma criança? Entendeu? Cria hipóteses dessa forma. Na questão da criança, não quer dizer que a gente tá falando que ele é um animal, que ele é um... Não. Tá vendo? É difícil, e nem estamos defendendo. Dó, o menino não sabe o que faz. Tem que estudar a criança? Tem. Sim, e sabe o que fez, né? A partir do momento que a criança não sabe o que faz, é quando você põe uma criança, um bebê, e ela quer pegar o fogo. Ela quer ir no perigo, porque ela não tem noção. Né? Não estamos falando isso, não. Inclusive, essa questão mesmo, se, por exemplo, assim, às vezes vai analisar a ponta ali, que realmente é a criança pra frente, o que acontece? Tem que analisar da ponta para trás. O que realmente aconteceu ali? O início de tudo. Porque muitas vezes a criança não sabe explicar. Não. Ele não vai saber. Não. Ele não vai entender que ele fez isso por causa que alguém maltratou ele, que alguém falou alguma coisa há não sei quantos meses atrás, ou então ele viu na internet, porque hoje em dia na internet tem de tudo, ele viu na internet um vídeo de alguém fazendo... Gente, tem outra série... Eu já tô daquele jeito. Deixa eu falar, não, calma aí, deixa... Isso é sério, Isso, tá? É outro filme muito bom, que eu também vou colocar no comentário para vocês assistir, para vocês analisar a questão de influência. Por que eu tô falando isso? A criança ela foi influenciada. Verdade. 9 anos de idade, na minha época, era outra coisa. Então, gente, influência. Esse outro filme que eu tô falando, que eu vou deixar no final, vou comentar aí para vocês terem noção, o que motivou os filhos matarem os pais foi um filme que eles assistiram. Eu acho que teve comentário sobre isso. É uma série. Ó, pra você ver como que é a situação, gente. Foi influenciado por um filme. No filme eles viram isso e acabou motivando eles. Isso é o que ele fala, né? Lá para o... Eu acho que é um psicólogo que estava conversando com um dos filhos que acabou matando os pais. E mataram de forma brutal, né? Eu não assisti o restante, mas lá no filme, na série fala em relação a isso, porque eu não curti muito isso, não. Eu até comentei com a mãe, falei, mãe, você viu mãe, a série aí e tal, não sei o quê. Ela falou pra mim, fica assistindo isso não.
Falei, tá, eu vou ficar sentindo esses trem não. Então, tipo assim, ela viu lá, né, mãe? Aí ela pegou e viu lá em relação a isso aí. O contexto é esse. Agora, uma pessoa de cabeça fraca que vê esse tipo de coisa, gente, às vezes é influenciada por algo que às vezes não sabe nem explicar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ali mesmo, ali, foram na fazendinha dia antes. Será que nenhuma ali, amiguinha, ali na hora não desafiou, não? Ou você não tem coragem de dar um chute no bicho desse? Jogar na parede, não sei o que tem. E o menino foi dormir com esse na cabeça. É a mesma coisa de massacre, né? O que leva um ser humano a fazer um massacre? Já aconteceu de criança entrar na escola e sair exterminando os colegas? Às vezes por um bullying, às vezes por não ser, não aceitar a criança na escola, né? Não só porque bullying, quando você faz, é um apelido, né? Que a brincadeira, gente, ela só tem graça quando há os dois lados. A partir do momento que uma brincadeira só tem um lado, não se torna brincadeira, se torna ofensa, se torna bullying, né? Então, às vezes, tem muita gente que não se sente abraçado por aquele determinado lugar. A escola, é uma academia, é um trabalho, então ela vai se fechando, né? Aí o que leva ela a vir e fazer aquilo tudo, né? Aquele terror. Muitas vezes, coisa armazenada, né? Vai guardando, explode depois. E desde criança, às vezes. Tem muita gente que tem esse comportamento. É isolado por isso, é isolado por aquilo, é isolado por aquilo. Quando você vai juntar tudo, é muita coisa, né? Aí a coragem que você não tinha antes, você começa a ter. Justamente por aquela questão. Não é questão de idade, de tempo, igual essa criança. 9 anos. O que levou a fazer isso, né? É muito pouco tempo com uma pessoa de vida. Alguma coisa motivou. Alguma coisa motivou. Eu não ia lá do nada fazer isso. Sim. Acredito que não. Aí sim eu acredito que alguma coisa apoderou o corpo dele e foi lá e fez. Sim, se fosse assim. Sim. Você tá aqui de boa conversando comigo. De uma hora pra outra você vai pra essa câmera, para e pega uma faca. Ué, do nada. Misericórdia. Tipo assim, não tem apoderou, né? E o ruim que dá é que tá ali fora, daí pra me correr. Então, tipo e assim... também acontece? Acontece, Ué, acontece. O mundo espiritual é muito grande. É muito grande. Então, tipo assim, tem todos esses lados, gente. Tem todos esses lados. Então tem que ver. O que já aconteceu antes? Já aconteceu algum fato semelhante? A criança já fez algo? Talvez na família já aconteceu ali que já fez algo. Lá no passado. Atenção, e passou. psicólogos, psiquiatras, assistente social de plantão. Parabéns pelo trabalho. Porque é um trabalho não é fácil. De ficar ali em uma análise, acompanhando, vendo, investigando. É um trabalho que às vezes, infelizmente, as pessoas não dão tanta ênfase, mas é de uma importância quando tem uma causa. Muito grande. Nossa, é fundamental. É a peça-chave de tudo, né? E eu vou falar com vocês com toda sinceridade. O perigo é o silêncio. Quando pelo menos tá xingando, tá falando, você consegue analisar. O perigo é quando não fala nada. A mesma coisa uma pessoa. Se for discutir com uma pessoa e ela ficar calada... O silêncio é pior do que palavras. Vou te falar, tem vezes que a pessoa quer até pro outro falar. Fica em silêncio. Verdade. Mata a pessoa de raiva e além do mais, às vezes a pessoa que fica em silêncio está pensando 1000 coisas. Então toma cuidado, principalmente criança. Se você xinga a criança, fala alguma coisa, alguém fala e o menino está emburrado, toma cuidado. Que muitas vezes é a mesma coisa. Criança quando soma fica quieta demais, alguma malinesa tá fazendo. Tá aprontando. A gente vê isso no dia a dia, quem é pai. Até cachorro, né? É a mesma coisa. Vocês podem ver, quando você procura o cachorro e o cachorro sumiu, você chama ele não vem, pode saber que ele fez alguma malinesa. Ele sabe. Às vezes você não bate com o cachorro nem nada, só que você chama atenção e já entende. É uma coisa menina. Então essa questão dos psicólogos, dos psiquiatras... Assistente social. Gente, às vezes eles têm que analisar o indivíduo realmente sozinho. Tem vezes que o pessoal quer entrar junto, mas tem que ser sozinho. Por quê? Porque ele vai entender o comportamento na hora que faz as perguntas. Muitas vezes faz a pergunta, a pessoa nem responde. Mas na realidade, o comportamento, a expressão, o que a pessoa fez, gesto de mão, gesto de mexer a cabeça, o olho, a face, ele já tem a resposta. Sim. Você tá entendendo? Então, olhar. ali todo tem um estudo corporal para entender a resposta daquela pergunta, mesmo sem a pessoa responder. Então, quando tem outra pessoa próxima, a pessoa faz o quê? Olha para aquela outra pessoa. Automaticamente desvia a atenção, o analista não consegue realmente estudar o comportamento e, às vezes, pela expressão da outra pessoa, induz aquela pessoa a responder o que a pessoa quer sem falar nada. Porque às vezes é algo que a outra pessoa sabe e ele não pode falar. Então, a forma que a pessoa olha por exemplo, olhou para mim, eu não consigo responder, mas aí eu faço outros movimentos que
vai induzir ali ter outra resposta, e não é aquilo que eu quero. Ou às vezes eu respondo realmente aquilo, mas o analista sabe que é mentira. Ele sabe que é mentira. Então ele faz outra pergunta baseada em cima da mentira para poder lapidar a verdade. Então na questão dessa criança, a gente não sabe o que realmente motivou. Porém, uma coisa a gente sabe, que de acordo com o pessoal, cada vez mais, já está saindo novas reportagens em relação a isso. E saiu muitas. Muitas. Até na própria internet, quando você vai Caramba. comprar alguma coisa, tá lá um monte. Aí eu te pergunto por quê? Porque a internet hoje em dia ela impulsiona o que é ruim. Sim. O ódio. Vocês já repararam que muitas vezes muita gente é motivada ao ódio? Sim. Se, por exemplo, se essa criança tivesse entrado lá, tivesse brincado com os bichinhos, Não ia sair na mídia. não ia sair. Não. Não ia dar nada. Inclusive, para e pensa. Teve lá a inauguração, foi muita gente lá ver esses bichinhos de antes. Você acha que ninguém filmou? Não, e nem apareceu. Tal cidade inaugura. Talvez não só lá na apareceu. cidade, talvez apareceu ali, mas eu não vi ninguém mostrando os videozinhos dos bichinhos. Não. Fotos, eu não vi isso, mas com certeza teve. Sim. Você acha que não teve? Com certeza teve. Mas como isso não abala, não vai pra frente. Aí foi Como- o lado ruim. que sobressaiu. Aí sobressai. Vocês estão notando, gente, o que a gente tá conversando? É uma coisa jornal, televisão. Lá em casa praticamente é raro, eu nem ligo. Quando eu entro na internet, tá lá a TV, na internet, o jornal. E jornal, cara, vamos jogar aqui, eu vou pôr aqui 90%, você sabe o que é mais. Vou pôr só 90% das notícias que passa é ruim. Eu tenho um tio que fala que se É ruim. você espremer a televisão, só sai sangue. Ó, acidente. Um tempo atrás eu até conversei com a mãe, falei, mãe, nossa, que notícia mais doida. Antes vocês falavam assim, ó, pelo menos 5 pessoas morreu. Pelo menos 2 pessoas morreram. Por que fala pelo menos? Você reparou isso? Eu não Menino, nunca entendo. reparei, não. Depois Jornalista você- começa a falar, misericórdia. Dá uma olhada nas outras reportagens que quem já reparou em relação a isso, coloca aí. Quando não tem morte, nem notícia virava. Pelo menos 14 pessoas morreram em uma queda de avião no interior do Amazonas na tarde deste sábado. Aí eu vou pensar, por que fala pelo menos? Por que não fala morreram tantas pessoas? Pra que fala pelo menos? Aí eu não entendo. Talvez pra alguns tanto faz, tanto fez, mas pra mim o pelo menos é muita coisa. Sim, é como se, pela quantidade que morre aqui, pelo menos foi uma, foi duas. Pelo menos ali na notícia tem uma morte. Pelo menos alguém morreu. A Pelo menos... quantidade não é esperada do que ocorre do dia a dia. Entendeu? Então, quem já percebeu isso, gente? Quem já percebeu, comenta. Se você não percebeu, dá uma olhada nas reportagens mais antigas, que vocês vão ver que na maioria passava, até no jornal, passava falando dessa forma. Isso me incomodava muito. Então a gente vê que essa questão da notícia negativa, ela é mais impulsionada do que as coisas boas. Inclusive músicas. As músicas que tem uma letra bonita, muitas vezes não vai pra frente. Mas se o cara for desafinado, falar palavrão, falar putaria, falar qualquer coisa, vai pra frente. Dá uma entrada depois aí nos shorts mesmo aí da plataforma e dá uma olhada nas principais músicas tocadas, que vocês vão ver a letra. Se realmente a letra é uma letra que se você mostrar lá sua avó, seu avô... O que é isso, menino? Onde é que você tá aprendendo isso? Entendeu? Você dá uma noção? Aí quando você vai ver, tem uma menininha aí de 7 anos cantando, uma menininha cantando, que na minha época, se eu falasse um trem desse, mano, quebrava meus dentes. Você tá entendendo? O meu é o rabo de olho. Lá na casa batia mesmo. Batia? Batia. Não, mas você já apoiou um tiquilinho. Eu mereci. Eu ia falar, Eu mereci, Eu não porque eu era apoio atentado pra caramba. Eu aprontava, corria, subia no muro, subia sobre a casa, subia pé de manga, era igual gato. Pensa num bicho bom pra fazer fuga, era eu. Não, meu. eu também era, né? Então, mas, então. assim, o rabo de olho pra mim já era tudo, né? Pois tipo é. assim, E mãe é daquela que se eu corresse, tinha ela adotada daquele campo, ela buscava com a sandália, daqui. Bicha é boa na mira. mas eu fui criada assim, não mexe, não pega e não pede. Eu já sabia o recado. O negócio dela foi mais neutro. O negócio dela era mais da comunicação visual. Não Menino, faça. mas não adianta, nunca ganhei um grito. Nunca. Mas a hora que eu fazia um trem que o olho fazia isso aqui, ó. Olha só. Que aí, gente? Já levou, Menino, quem levou os 2 gritão do pai e da mãe? Comenta aí. Aí eu te pergunto, quem aí, ó, o pai e a mãe às vezes passavam um rabo de olho. Às vezes levavam um gritão ali. Esses meninos, muitos, hoje em dia não tem problema nenhum. Sim. E aí que tá a São questão, correções, né? justamente. Aí depois alguns aí agora, tipo assim, misturar. Falar, tá vendo? Falou que não pode fazer isso, aquilo, outro, e falando negócio de grito, falando de rabo de olho, falando isso aqui. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Se fosse assim, hoje eu era um psicopata. Essa aqui também era, né? Então, tipo assim, não é.
Então, como que são as situações? A gente tem que analisar o que, que a gente está vendo, o que está acontecendo, para a gente realmente saber o que possivelmente pode acontecer. Evitar daqui para frente. Chegou naquele ponto, tenta resolver os problemas. Hoje em dia, o mundo está cada vez mais complexo. Hoje em dia tem certas coisas que você não pode nem corrigir. Se você fala, eu não posso nem falar, você sabe o que é. Não, eu já tem sei, eu ia falar com você agora. Não posso. Ó, hoje em dia tem erros, que a gente sabe que é erro, não pode ser corrigido. Professor não pode corrigir aluno. Tem coisa que é dita, que é considerado certo e é errado. Tem coisa que os pais vê que o filho está fazendo errado e não pode corrigir. Senão vem... Não... É complicado. Aí, tipo assim, gente, o negócio hoje está tão complexo que chega um certo ponto que pode acontecer um negócio desse aí e às vezes até os pais tentou corrigir e não pode. Então, os por pais, às isso... vezes, fica se perguntando, mas igual eu falei, né, gente? Dentro de casa recebeu tudo, o que pode acontecer? Justamente, porque pode ter aquele outro lado, né, que a gente também não conhece os pais, mas eu acho que dificilmente seja de, né, família complicada. Eu não sei, a gente está olhando ambos os lados. Se a família for uma família complicada, aí dá para o analista analisar também os pais para poder chegar naquele ponto do ocorrido. Se a família é tranquila, tem que ver também o que motivou, que aí possivelmente pode ser um outro fato que motivou isso. Então, resumindo para vocês, o Pardal A motoquinha. e o Pardal também tava ali. Tá. É o Pardal e a motoca, juntou os dois, coitado da... Então, gente, analisando aqui para vocês aqui, analisamos, né, para vocês aqui em relação a esses fatos, no nosso embasamento. Ela, na análise dela, né, em relação à questão do que ela acha sobre o comportamento, ser humano, abstinência, tudo isso, né, também falei em relação também os cães, o comportamento, e juntando tudo, a gente chegou nesse ponto aí, como vocês viram. Primeiramente, antes de acusar e olhar apenas daqui para frente, tenta olhar daqui para trás. Sim. Entendeu? É muito mais difícil você olhar para trás. Daqui para trás do que daqui para frente. Por quê? Porque para frente é o que todo mundo tá vendo. Tá vendo? É o mais fácil. Um exemplo. A cachorra Blanca. Blanca. É uma cachorra que quem não a conhece, mas vê, a cachorra chega perto de você, lava as perninhas, dá a patinha, fica pedindo, né? Mas é uma cachorra que infelizmente matou 2 cães. E um monte de gato. E outra coisa também, de se soltar ela ali, ela extermina em geral. É uma bagaceira. Então, o que acontece? Um instinto. Um instinto. E outra, ela fica mais só, não é só de isolada, mas ela não sabe ter um convívio com outros cães. Só com o barco, ela é mais ou menos. Porque ela achou ele bonito. Pela grade ela também, achou né? ele assim, um cão assim, muito sossegado. Oxi, a memória já tá dando lá, você viu? A memória já tá dando, gente. Nós conversamos bastante, que a memória já tá chegando no final. Deixa aí embaixo o seu feedback em relação a esse assunto. É muito complexo. É uma coisa que muitas coisas a gente fala aqui. Tem algumas pessoas que não vão entender, vão distorcer. Mas acredito que vocês entenderam o nosso ponto de vista. A gente falou, para resumir tudo aqui, a gente falou que você tem que analisar o comportamento do seu filho, independente, gente. Se ele fez qualquer coisa de errado, às vezes foi um deslize, foi algo que ele errou, algo que uma conversa resolve. E às vezes ele errou, na cabeça dele tá certo. Não é erro, tá certo. Por quê? Alguma coisa motivou ele teve exemplos, ele teve influência, alguém falou com ele viu em algum canto, ele pode ter visto em um vídeo, ele pode ter visto alguém comentando, ou alguma criança ali pode ter desafiado, ou até mesmo um adulto pode ter desafiado ele a fazer isso. Ou até não mesmo se sentir amigável à sociedade, justamente, né, a tudo. Ninguém sabe. Muita coisa, gente. E também pode ter a questão de algum parente, alguém que matou um bicho na frente dele, ele viu. Então, evita, gente, matar bicho na frente de criança, galinha e tudo. Evita. Por quê? Porque uma hora ou outra quer ir ali fazer ali achando que tá correto por causa dos pais. Você tá entendendo? Né? Mas todo mundo com galinha, não sei o que. Não, gente, não distorce, não. Às vezes não quando só te cortando rapidinho. É que a memória tá no final. Quando tem alguém assistindo filme de terror que tem uma criança, o que faz? Tira essa cena daí. Né? Justamente. Tampa o olho da menina, deixa ela ver se não. Porque aí, a cabeça da gente... Guarda. E menino, cabeça é como se fosse um SSD virgem. Tudo que vê, grava.
e depois ele quer o quê? Ele vai querer reproduzir aquilo. Às vezes fica no subconsciente e futuramente junta tudo aquilo e dá problema. Às vezes você não deixa o menino ver ali naquele momento, você pausa, mas dá para ele um celular. No celular ele vê o que ele quer e o que ele não quer e o que ele nunca imaginou na vida ver. E a partir do momento que vê, a curiosidade aumenta. Bicho curioso é o tal do ser humano. Vai pesquisar cada vez mais e vai aprender cada vez mais. Então toma cuidado com o celular na mão do seu filho ou da sua filha, porque muitas vezes ele vai saber de coisa e aprender coisa mais do que você sabe. Então toma cuidado, beleza? Resumindo aqui para vocês mais uma vez, analise o comportamento dos seus filhos. E nesse caso, tentem ter um pouco de, como se diz, humanidade em relação a esse caso. Na questão animal, o animal ele ataca dessa mesma forma, por causa da questão ali até mesmo genética, a questão ali do drive que ela tem, a questão da seleção. A questão do ser humano tem outros motivos, e aí para saber tem que estudar mesmo aquele indivíduo, porque da mesma forma que um fez, os outros amigos possivelmente, talvez, pode ter, é a moto mesmo, possivelmente um ou outro pode ter a mesma mentalidade. E é igual ela estava falando, em questão de massacre, já aconteceu. Crianças aí, de uma hora para outra, entram numa escola armada e fazem um monte de coisa. E às vezes eram alunos ali que nunca teve problema, gente. Então olha que doideira. Às vezes um problema causa outro. Então tem que procurar o que realmente motivou esse problema. Tá certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Mete um like aí. Comenta. Conto com o seu comentário, pois é muito importante. Esse assunto a gente ia trazer aqui. A gente até conversou antes se trazia, se não trazia. Porque é um assunto polêmico. Tem gente que distorce. A gente só tá tentando olhar os dois lados, beleza? O lado do ocorrido e o lado antes do ocorrido e também ali a questão que afeta, querendo ou não, também a família do indivíduo. Então, não é igual ela falou, a gente tá aqui para defender, mas força aí para toda a família, porque muitas vezes se um filho seu fazer uma cagada, fazer um negócio desse aí e você também ser afetado, se você tem problema de pressão alta, se você tem problema de coração, se os pais, no caso os avós, tem algum problema, gente, isso daí pode dar um ataque cardíaco, pode dar um problema, pode matar até uma família por causa de um comentário, porque a pessoa lê ali, às vezes, uma ofensa, ameaça, esse monte de coisa, a família fica tão preocupada que um ou outro vai passar mal dentro da família, e tem gente que vai falar bem feio. Então, tipo assim, você está entendendo? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Vive e todos precisamos de ajuda. E todo mundo erra. Todo mundo erra. A um ponto desse é difícil, mas vai do grau. Vai do grau. Então tem que saber o que realmente motivou. Fim de papo. Bateria acabou? E mete um like aí, senão não vamos ficar conversando. Porque eu tô aqui, tem tanto tempo que eu tô querendo falar, mas não tem... Vai virar um podcast. Vai virar um podcast. Virou, né? 50 e... Ixi, para. Gente, fiquem todos com Deus, mete um like, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E Dak tá aqui, gente. Tá só de boa. Olha lá. Falou, tchau, tchau.